Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para a aula de hoje, eu preparei uma peça muito linda e que eu tenho certeza que vai ser prática para várias opções aí no seu ateliê. Preparei essa maletinha linda com um visor, então a gente consegue pelo visor ver tudo que tá dentro. E ela tem um amplo espaço lateral para acomodar medicamentos ou maquiagem e tem mais uma surpresa. Por dentro, ela tem uma outra necessaire que é removível por botões, com um bolsinho de zíper dos dois lados para organizar tudo que precisar dentro dessa maletinha linda, além de uma alcinha para conseguir transportar com facilidade. Vamos então desenvolver essa peça linda? Só peço para você se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e não esquece de deixar um joinha para nós também. Deixa nos comentários peças que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? Vamos lá? Para confeccionar essa peça, nós teremos somente medidas, não precisa de molde, e eu vou passando para vocês todas as medidas no decorrer da aula. Então já vai anotando aí cada medida dessa peça. Eu vou iniciar pelo espelho de cima, onde tem aquele visor, para a gente ver tudo que tem dentro dessa necessaire. Aqui no avesso do meu sintético, eu estou usando um sintético 0.8 com fundo em malha. E no avesso dele, centralizado, eu fiz um quadrado com 10 centímetros, então 10 por 10. A minha medida desse espelho é de 20 por 25 e eu arredondei as laterais com um raio de 5 centímetros. Você pode usar qualquer item que você tiver aí no seu ateliê para fazer essa circunferência. Pode ser um cone de linha, pode ser um pratinho, não precisa ser padrão exato com a mesma medida que eu fiz aqui. Você vai fazer um arredondamento nas pontinhas. Para o forro, eu cortei uma medida de bagum um pouco maior que a medida do meu espelho. Então, posicionei o meu espelho e cortei somente um pouco maior. E para o plástico, eu vou precisar de uma medida um pouco maior também que 10 por 10. Aqui eu tô aproveitando um retalho que é até bem maior que isso. Mas você pode cortar aí um pedaço de plástico cristal, gramatura 30 ou 40, na medida de aproximadamente 11 por 11. Vou pegar o meu espelho, o meu bagum, vou posicionar direito com direito, alinhando aqui de forma que sobre a mesma quantidade aqui do forro em toda a volta. E vou fazer uma costurinha bem em cima desse quadrado que eu fiz aqui centralizado de 10 por 10. Dei uns pontinhos de retrocesso no início e no final. E agora eu vou remover esse interior aqui do sintético e também do forro. Cortei então, olha, deixando aproximadamente 5 milímetros para dentro aqui da minha costura. E aqui nos cantinhos, eu vou cortar na diagonal, chegando bem pertinho da costura, olha só. Chegando bem pertinho da costura, mas sem cortar a costura. Eu vou fazer nos 4 cantinhos. Feito o pique nos 4 cantinhos, agora eu vou pegar o meu forro e vou jogar aqui dentro dessa janela. Estique bem essa costura, ó, deixa ele bem certinho. Vai fazendo movimentos assim, ó, que ele fica bem aberto essa costura, tá? Ele fica retinho. E agora nós vamos fazer um pesponto aqui em volta para assentar tudo. E fazendo esse pesponto, a gente já aproveita para prender o plástico aqui no lugar. Então, ó, vou posicionar aqui o meu plástico e vou fazer aqui o pesponto, já prendendo o meu plástico aqui. Cortei aqui a linha, olha, sobrando, e eu vou puxar ela aqui pra trás pra dar um nozinho e cortar o excesso. Assim não tem perigo de soltar nenhum ponto. Todo o excesso aqui, ó, do plástico, deixando aproximadamente uns 3 milímetros depois da costura, eu vou recortar. E agora aqui em volta eu vou fazer um pesponto bem na bordinha e já refilar esse excesso do forro.
Não se esqueça de já posicionar a sua etiqueta. A minha eu já tinha deixado aqui, ó, só falta tirar essa película protetora e eu já tenho a minha marca aqui na minha peça e o avesso vai ficar escondidinho, o rebite que eu usei para prender a minha etiqueta aqui no lugar. Ficamos então já com o espelho da frente preparado, né, o espelho de cima. O outro espelho é a mesma medida de 20 por 25. Cortei aqui também o forro um pouquinho maior. Vou posicionar aqui, ó, avesso com avesso. Vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha em volta e refilar todo o excesso. Já vou ficar com o meu forro preso aqui no lugar. Finalizados os espelhos, nós vamos reservar essas partes por enquanto e vamos preparar agora aquele bolsinho que fica interno e é removível. Cortei 2 medidas no meu sintético 0,8 com fundo em malha, o mesmo que eu usei para os espelhos, uma medida de 15 por 20. Cortei a mesma medida numa tela vôlei. Se você não tiver a tela vôlei, pode usar o plástico cristal, em gramatura 20, tá? Usa um plástico cristal um pouquinho mais fino para não ficar muito grossas as camadas. Cortei também uma medida de 15 por 10, que é para fazer aquele acabamentinho para nós abotoarmos esse bolsinho dentro da nossa necessaire. E cortei 2 medidas de 27 centímetros de zíper e separei aqui também 2 cursores. Nessa minha medida aqui eu também arredondei as bordinhas, usei aqui um raio de 2,5 cm, mas da mesma forma você pode usar um cone de linha, o que você tiver aí no ateliê para arredondar. Para fazer o acabamento, depois que a gente posicionar os bolsinhos, eu vou usar o viés PVC. Esse viés aqui, ele tem uma largura de 2,5 cm e ele é plástico. Então, da mesma forma que o viés industrial, aquele viés gorgurão ou viés boneon, ele também tem a largura para você trabalhar com ele abraçando, mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma para fazer o acabamento bem lindo com esse viés, além de manter a peça impermeável também no viés, porque ele é plástico. Aqui na minha medida de tela vôlei, eu vou abraçar com o meu viés PVC aqui em cima, ó, de forma que fique a mesma quantidade de viés dos dois lados. E vou fazer uma costurinha aqui, fazendo acabamento somente em uma margem aqui maior. Já passei então aqui nas minhas 2 medidas de tela vôlei. Vou pegar agora a minha medidinha de zíper e vou posicionar o meu zíper por baixo desse acabamento aqui que eu acabei de fazer, mas vou deixar aqui, ó, aproximadamente uns 5 milímetros até a cremalheira, que é o espaço que vai passar o meu cursor. Então eu não posso encostar esse acabamento aqui no carrinho do zíper, eu tenho que deixar ele aqui nesses dentinhos do meu zíper. Eu tenho que deixar ele um pouquinho mais afastado, aproximadamente aí uns 5 milímetros. Ele vai ficar, olha, dessa forma. E aqui eu já posso passar o meu cursor. Vou deixar o cursor aqui. Vou repetir agora com esse outro lado. Vou prender o meu zíper e passar o cursor. Depois nós vamos posicionar ele aqui, ó, por cima da medida nossa de sintético. Então, alinho aqui. Vou fazer uma costurinha bem na bordinha. Já vou fazer toda a volta, prendendo ele aqui no lugar. E depois a gente vai recortar todo o excesso. Depois que você recortar todo o excesso, aqui na lateral do zíper, venha com um isqueiro, ó, e sele bem toda essa lateral para ele não ficar desfiando. Com o outro lado, a gente vai repetir o mesmo procedimento. Então, agora eu vou alinhar avesso com avesso e vou colocar um lado o zíper para cima, o outro lado aqui, ó, o zíper para baixo, para não ficar muito volume de um lado só, tá? Pra gente conseguir fazer um acabamento bem legal. Vou alinhar aqui bem direitinho, vou fazer uma costurinha bem na bordinha ainda, só para prender ele nessa posição. Agora eu vou pegar a minha medida de 10 centímetros por 15 e vou dobrar ela ao meio assim, olha, direito com direito. Vou dobrar aqui no sentido dos 10 centímetros, direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui na lateral com margem de meio centímetro. Então, meio centímetro aqui
e costurar aqui, tá? Aqui embaixo eu vou deixar aberto. Aqui no cantinho em cima, ó, eu vou cortar assim na diagonal, mas sem cortar a costura, tá? Só pra tirar o excesso. E vou virar essa parte aqui para o lado direito. Empurra bem os cantinhos, ó, pra ele ficar bem certinho. E eu vou fazer um pespontinho aqui, ó, pra deixar tudo bem assentadinho. Essa parte aqui não precisa, porque nós vamos embutir no acabamento de viés. Vou pegar esse meu acabamento e vou centralizar aqui, ó, em uma parte, na frente aqui de uma parte que não esteja o zíper aqui. Claro que vai ter zíper do outro lado, né, independente do lado que eu escolher, mas eu vou alinhar ele aqui, ó, na parte de baixo de um lado que não está o zíper. Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio para encontrar o centro. Vou encontrar o centro aqui também. Vou posicionar aqui, ó, centro com centro. Vou fazer uma costurinha bem na bordinha para prender ele aqui no lugar. Ficou aqui presinho, depois a gente coloca os botõezinhos aqui para prender na nossa peça. Eu vou pegar agora o meu viés PVC, o mesmo viés que eu usei para fazer esse acabamento aqui. Vou alinhar ele aqui, ó, pode começar até na lateral, se você preferir. Vou alinhar ele aqui e vou fazer uma costurinha com menos que meio centímetro. Então, eu vou usar metade de meio centímetro, vou fazer uma costura prendendo ele aqui, mas não bem na bordinha. Aqui no meu calcador, eu sei que se eu deixar margem com margem, eu tô costurando com meio centímetro aqui do meu calcador. Mas eu vou considerar metade dessa medida, que no caso aqui da minha máquina é o centro aqui, esse pezinho central que tem na minha máquina, para fazer essa costura aqui do viés. Vai ficar bem mais fácil para eu conseguir fazer o acabamento. Então, use aí metade de meio centímetro para fazer a margem de costura prendendo aqui essa parte. Aqui nas curvas a gente só vai acertando, deixando bem alinhadinho margem com margem e continua costurando na curva. Sempre que chegar próximo onde está o cursor, ó, desloca o cursor pro outro lado, tá? Para você não ter risco de bater com a sua agulha no cursor e quebrar a agulha da sua máquina. Quando chegar aqui, ó, onde eu iniciei, eu só vou passar, cortar um pouquinho maior e passar a costura aqui, transpassando aqui esse início mesmo, passando por cima. Costurei assim, agora eu vou jogar lá pro outro lado, ó. Aqui, ó, eu vou cortar um pouquinho do excesso desse viés que está aqui dentro, ó, pra conseguir cobrir somente com esse que tá aqui por cima. Então, eu vou dobrar. Vou prender ele aqui, ó, bem certinho na posição que eu quero que ele fica. Para fazer essa dobra, eu não tô esticando ele completamente, eu tô deixando um excesso aqui para esse lado, porque aí eu consigo fazer um acabamento melhor. E aí eu já fui dobrando tudo para cá, mas eu vou fazer o meu pesponto olhando para esse lado aqui, ó. Olhando pro lado que eu costurei. O mesmo lado que eu costurei, ó, eu dobrei pra esse lado. O mesmo lado que eu costurei e eu deixei ele um pouquinho ainda pra cá, eu não estiquei completamente. Eu deixei ele ainda com um voluminho. Deixa por igual em toda a volta. E agora eu vou fazer um pesponto aqui de acabamento. E aí depois eu consigo refilar todo o excesso que tiver aqui pro outro lado, porque é plástico. Então eu consigo vir com uma tesourinha cortando bem próximo da costura e vai ficar um acabamento lindo. Então por aqui, pelo lado que eu fiz a primeira costura, eu vou também fazer o pesponto. Olha só que legal. Pelo lado direito, ó, que é o lado que a gente fez o pesponto, ele ficou assim, ó. Fica lindo. E aqui pelo avesso, ó, como que ele está. Tá vendo? Ele fica aquele excessinho aqui, principalmente nas curvas. Agora eu vou vir com uma tesourinha e vou cortar bem próximo da costura. É plástico, então ele não desfia. Eu posso cortar deixando 1 milímetro próximo da costura e vai ficar um acabamento lindo.
Temos então, olha, um bolsinho, olha que lindo, com bastante espaço para acomodar aqui os itens menores, os medicamentos menores ou uma pomadinha, dependendo do que você resolver usar essa necessaire. E aqui, essa parte que ficou aqui é pra gente pôr os botõezinhos pra abotoar na peça. Mas quando não quiser deixar abotoado, aí também não fica feio, ele fica só aqui essa abinha assim. E você consegue ter uma peça avulsa separada também da necessaire, tá? Olha como que fica lindo esse acabamento também. Vou reservar essa parte por enquanto. Vamos preparar agora o canal do zíper. Para o canal do zíper, nós vamos precisar de duas medidas de 5 centímetros por 67. Eu tô usando aqui um sintético 0,8 com fundo em malha também. Esse daqui é um sintético perolizado. Pode usar o material da sua preferência. E para o forro também tô usando o Bagum. Vocês vão me ver com frequência cortando o forro sempre um pouquinho maior para que facilite na montagem da peça. Então, se você quiser cortar assim como eu, um pouquinho maior, pode cortar o forro um pouquinho maior, depois a gente refila e aí você não corre o risco de faltar uma parte do forro na peça. Então, o meu sintético eu cortei 5 por 67, vou precisar da mesma medida do forro ou um pouquinho maior. Cortei também uma medida de 67 centímetros de zíper. Então, eu vou iniciar montando assim, ó. Sintético com o direito para cima, zíper com o direito para baixo, forro com o direito para baixo. Vou alinhar aqui bem direitinho, margem com margem, e vou costurar com margem de meio centímetro. Feita essa costura, eu vou jogar forro e sintético para um lado, zíper para o outro, puxo bem assim, ó, e vou fazer aqui um pesponto de acabamento. Vai ficar dessa forma, ó, já acabadinho. E agora nós vamos repetir com a outra parte. Então agora eu vou alinhar aqui, ó, direito com direito do meu zíper, só que eu vou alinhar os meus sintéticos aqui, ó, o meu forro com o direito para baixo, vou costurar com margem de meio centímetro e depois eu vou rebater com o pesponto. Ele vai ficar, olha, dessa forma, e agora a gente já vai passar os cursores. Vou entrar com um cursor de um lado e depois eu entro com o outro aqui do outro lado. Pode deixar os cursores aqui no meio da peça. Eu vou passar uma costurinha aqui bem na bordinha, só para eu poder refilar esse excesso do forro. Sempre queima a lateral do zíper, tá? Para não ficar desfiando, não ter risco de estragar a peça. Agora nós vamos pegar a medida do fole da nossa peça. Você vai cortar uma medida de 11 centímetros por 15. E aí, quando você finalizar o seu canal do zíper, pode ser que, dependendo aqui da diferença aqui da margem, ele fique um pouquinho maior, ó, como está o meu aqui. Não tem problema, é só você refilar esse excesso aqui do fole, tá? Então, eu vou alinhar o meu fole aqui, ó, e vou cortar, deixando exatamente no tamanho do meu canal do zíper. Eu vou colocar também nesse fole uma medida de alça, que é pra gente ter uma alcinha para segurar essa nossa necessaire. Cortei aqui uma medida de 20 centímetros de alça pronta, é uma alça chique com 3 centímetros de largura. Cortei, vou centralizar aqui, ó, com o meu fole, que eu já refilei aqui no tamanho do meu canal do zíper. Então, precisa refilar primeiro pra gente conseguir centralizar essa alça depois bem certinho. Vou achar o centro aqui nas duas laterais e vou posicionar, ó, centralizado aqui um lado, depois eu vou puxar aqui e fazer uma costurinha centralizada aqui prendendo o outro lado. Ele vai ficar presinho assim, ó, dessa forma. E agora eu vou alinhar aqui, ó, meu tecido principal, direito com direito do meu canal do zíper. Vou pegar a minha medida de forro, que também é um Bagum, vou colocar direito com direito do forro. Vou costurar aqui com margem de meio centímetro.
joga tudo para um lado, ó, bem esticadinho, e vou fazer aqui um pesponto. E antes de fechar formando o anel, nós vamos conferir a medida desse fole com o canal do zíper no espelho da nossa peça. Então eu vou pegar o espelho da peça e vou ir prendendo, fazendo a volta, para ver se eu vou precisar tirar alguma parte aqui de excesso. E olha só, nós vamos prender toda a volta como se estivesse costurando aqui já no espelho da nossa peça. E aqui, ó, quando chegar no encontro, o meu canal de zíper tem que passar somente 1 centímetro aqui do meu fole. 1 centímetro porque nós vamos costurar com margem de meio centímetro. Então, é meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá. Então, quando eu prendi aqui, ó, eu vou pegar o meu canal do zíper, eu não vou diminuir no fole, eu vou diminuir o excesso que sobrar no canal do zíper. Vou passar aqui, ó, por cima aqui, ó, do meu fole, que eu prendi até aqui. Vou medir 1 centímetro. Então, esse excesso aqui, eu vou cortar do meu canal do zíper. Então, agora o meu fole e o meu canal do zíper já está certinho no tamanho que a gente precisa que ele fique para fechar essa peça. Mas antes de fechar o anel, vamos já posicionar um lado do meu botãozinho Rita, que vai ser para prender essa abinha que a gente fez aqui, ó, que ela destaca. Então, eu já vou aproveitar aqui e posicionar os meus botõezinhos aqui, ele já fica embutidinho aqui no meu forro. E olha só, eu dobrei o meu forro, somente o forro ao meio, encontrei o centro e aí 3 centímetros pra cá, 3 centímetros pra cá, eu coloquei 2 lados do meu botãozinho Rita e para reforçar aqui no avesso, ó, eu coloquei mais um pedacinho de forro para ele ficar bem presinho. Já trouxe esse passo adiantado, porque tem vídeo aqui no canal em que eu explico detalhadamente como aplicar o botãozinho Rita. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir. Mas já aproveito para te perguntar, você prefere que toda vez que tiver esses detalhes, que já tem aula aqui no canal, eu explique novamente no vídeo que você está assistindo agora? Ou não? Fica mais fácil agilizar o vídeo e para quem tiver dúvida, corre lá no outro vídeo para assistir também. Como que você prefere? Deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber. E já aproveito para te perguntar, como você prefere que seja o vídeo? Você prefere que toda vez eu repita esses passos que eu acabei de trazer adiantado aqui para vocês desse botãozinho? Ou não? Já que já tem um vídeo aqui no canal ensinando esse detalhe, caso você tenha dúvida, você corre lá para assistir. Coloca aqui nos comentários como que você prefere, tá bom? Então agora eu já posso fechar o meu anel. Vou alinhar direito com direito. Meu tecido principal, vou enrolar toda essa parte aqui, ó, porque aí eu consigo pegar o meu forro e trazer ele aqui por cima, direito com direito. Vou ficar com esse rocambole aqui. Então, primeiro, eu vou costurar aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou costurar aqui bem alinhadinho, com margem de meio centímetro. Pronto, ele tá presinho aqui, aí fica mais fácil. Eu venho com essa parte aqui, enrolo ela bem apertadinha, porque aí eu fico com o acesso livre para vir com o forro, direito com direito do forro, e vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Depois é só empurrar tudo para lá, ó. Vira aqui pro lado direito. Ele vai ficar todo embutidinho e a gente pode fazer aqui também um pesponto, igual fizemos aqui do outro lado. Ficamos então, olha, com o fole, com a alcinha presa aqui, já tem o botãozinho aqui no lugar. Vou virar ele para o avesso, ó, deixar o lado direito para dentro. Já tô com o meu espelho aqui. Você vai pegar os espelhos, ó, dobrar e encontrar o centro aqui e o centro aqui. Eu já fiz o piquezinho encontrando o centro. Vou repetir aqui no meu anel. Vou dobrar encontrando bem direitinho aqui, costura com costura. Vou fazer um pique aqui para marcar o centro. E aqui do outro lado também.
Fiz dos dois lados e agora eu vou encontrar, ó, centro com centro. Lembrando que eu pus a minha etiqueta na parte da frente, na parte de baixo da minha necessaire. Então aqui, ó, atrás é que vai ficar o meu fole. Então eu vou colocar aqui, ó, centro com centro e direito com o direito aqui do meu anel. E agora a gente clipa tudo, distribuindo aqui tudo por igual. Então, com ele todo presinho, agora nós vamos costurar toda a volta com margem de meio centímetro. Costuramos então já um espelho e agora eu vou prender o outro aqui e vou repetir o mesmo processo para prender o outro espelho aqui. Depois que eu costurar então os dois espelhos, a gente vai fazer o acabamento também com o viés PVC. E dessa vez a gente só vai abraçando e já vai costurando de forma que pega os dois lados. Com a mesma margem de meio centímetro, nós vamos costurando já abraçando aqui, prendendo o nosso viés. Ele já vai ficando costuradinho e já vai pegando aqui, ó, dos dois lados. Quando chegar aqui onde iniciou, corta sobrando um pouco, né, um pouco maior passando de onde você começou e só finaliza fazendo o pesponto por cima. O viés PVC, ele é plástico, então ele não desfia e aí não tem necessidade de você fazer uma dobra na ponta, nada disso, tá vendo? E agora eu vou repetir aqui desse lado. Finalizado o viés dos dois lados, o bolsinho interno é só colocar o botãozinho. Então eu vim aqui, ó, com o meu bolsinho, pressionei aqui para marcar a mesma distância dos botões e já coloquei aqui o outro lado do botão para prender aqui. E agora vamos virar para o lado direito. Sobe todo o zíper, empurra bem toda a costura para fora. Nosso bolsinho vai preso aqui, ó. Então temos a abinha aqui, que pode ser removida. E a nossa frasqueirinha está finalizada. Todas as costuras, ó, sempre faça esse movimento abrindo bem a costura, para ele ficar bem arredondadinho e ele vai se assentar e ficar todo lindo. Olha que charme que ficou essa peça. A gente tem uma janelinha para ver tudo que tem lá dentro e tem a necessaire removível aqui que a gente pode destacar se precisar transportar somente ela para algum lugar, com dois bolsinhos bem espaçosos e tudo organizado aqui dentro da necessaire, com uma alcinha para transportar, bem linda e que você pode oferecer como farmacinha no bebê, porta-maquiagem, uma maletinha de medicamentos para viagem, enfim, dá para você oferecer essa peça com uma variedade de nichos aí de cliente e atender muito aí no seu ateliê. Então é isso, meus amores. Essa é a peça que eu preparei para vocês hoje com muito carinho. Espero que vocês aproveitem essa aula. Deixa aqui no comentário para mim o que você achou, quais peças você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? E eu quero muito que quando você fizer, você poste e me marque, por favor, @multiplicaateliê lá no Instagram, para eu conseguir ver e acompanhar todos os trabalhos de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!